Nós gostaríamos da... Vamos fazer pela ordem aqui da programação, Psicologia Social e Comunitária. Ah, pode ser? Educação? Então tá. Ok. Então vamos Psicologia e Educação. Bom dia a todos e todas. Nossa oficina, ela teve ontem uma discussão que foi conduzida pela professora Sônia Urch, e ela inicialmente destacou as questões ligadas às políticas públicas em educação e as suas pesquisas, sobretudo as suas pesquisas que vem desenvolvendo nos últimos tempos em torno dessa temática. Apresentou a pesquisa de Preconceito e Violência na Escola. Foi uma pesquisa realizada em todo o país, e aqui no Estado foi o grupo de pesquisa dela que conduziu o trabalho aqui em Mato Grosso e em Goiânia. Então, o resultado parcial da pesquisa ela apresentou ontem, com algumas realizações de trabalhos práticos, do que poderia ser feito em torno dessa temática. Hoje o trabalho foi realizado pela Maria Alice da Mota. Ela acabou de sair, teve problemas em casa e acabou não ficando, justificou. O trabalho da Maria Alice nós discutimos em torno da próprio livreto das referências técnicas do trabalho do psicólogo na educação básica. Fizemos um estudo das dimensões em que estão assentadas essa referência, e, por fim, a gente destacou uma tese que nós vamos colocar, inclusive, no Congresso Regional da Psicologia, para encaminhar no Congresso Nacional. Bem, nós discutimos muitas coisas, mas colocamos um foco no que a Jaci acabou de dizer, da visão individualizante ainda da psicologia e da prática clínica ainda muito marcada na atuação profissional. Entendemos, estamos na prática da psicologia escolar, e isso ainda é muito forte, e essa marca ela tem impedido a atuação, a inserção e a expansão da própria psicologia escolar em uma perspectiva mais crítica. E, por isso, nós temos alguns encaminhamentos, inclusive na Comissão de Psicologia, da Educação do Conselho Regional de Psicologia. A partir do ano que vem, e aí a gente convida os interessados, nós vamos realizar ciclos de debates mensais aos profissionais, à comunidade, a outros colegas que não sejam da psicologia que queiram participar. A exemplo do Cineclube, que nós temos já consolidado, uma vez ao mês nós vamos discutir a psicologia escolar no Conselho, abrindo a toda a comunidade. Também vamos realizar mini-cursos e oficinas sobre a psicologia escolar, a partir de temáticas, como a Jaci mesmo disse, coletadas lá no chão da instituição. Não vamos levar as temáticas, embora a gente a gente já saiba algumas temáticas importantes, como a medicalização, como a diversidade, como a questão das linguagens virtuais, mas é preciso coletar e buscar essa participação na escola. E algumas pesquisas que nós já estamos organizando, como uma proposta de psicologia escolar que nós vamos apresentar à Secretaria de Estado de Educação. Tá? E também desenvolver esse trabalho e outros estudos que nós vamos colocar como propostas e endereçar na discussão dos eventos preparatórios e do Congresso Regional, para tentar levar e aprovar para o Congresso Nacional, para que sejam propostas que todo o território nacional possa focar, para ganhar mais visibilidade. Até porque a psicologia escolar, assim como outras, e a visão distorcida da psicologia também passa por essa psicologia não ter uma inserção, porque a visão que se tem ainda é marcadamente clínica, e se é clínica, o lugar dele é na clínica. Então, a gente fica aí nesse meio do caminho. Nós discutimos, quem quiser contribuir, por favor, a Comissão de Educação, é só encaminhar e-mail para
a política@crpms e pedir para participar das atividades da Comissão de Educação ou de qualquer outra comissão. Obrigada. Obrigada, Norma. Bom, Psicologia Social e Comunitária, por favor. Gente, bom, a discussão foi bastante rica, né? A gente conversou, acho que depois aqui da palestra da Jaci, né? Também ela pontuou, né? Todos os desafios aqui que a gente tem. E, enfim, a gente fez um resumo, né? Uma síntese dos principais pontos. Aí, pessoal que estava lá no grupo, por favor, me ajude, tá? Então, tentando responder as questões que foram colocadas, né, para a gente. Identificar os desafios. Eu não trouxe meu óculos, realmente. Não, dá para ler aqui. Assim, os desafios a serem superados, né, os mais relevantes na área da psicologia social comunitária. Então, a gente achou importante ressaltar, né, como desafios, né? Como garantir a participação da comunidade. Então, não chegar com coisas prontas, por exemplo, isso é um desafio, porque, né, quer dizer, e esse desafio permeia, na verdade, todas as nossas práticas, não só, quer dizer, dentro de sala de aula, como profissionais, atuando nas políticas. Tá? Como outra coisa que a gente pontuou é como realmente fazer a diferença, né, nas nossas ações. E, enfim, tem várias outras coisas. Até que ponto interferir, até que ponto podemos interferir. Né, e aí a gente também discutiu que também o medo de interferir também gera uma paralisia, né, muitas vezes no profissional e nas nossas atuações. Tá? Outros dois pontos também, em relação também às políticas, né? Que é a questão de promover uma participação mais efetiva, porque hoje a gente tem muitos espaços de participação, mas por consulta, ou a convite, né? Então, como recuperar essa participação mais, digamos assim, autêntica, ou de base. Então, esse também é um desafio. E também a questão a diferenciação entre necessidades percebidas e necessidades sentidas. Então, é um desafio nosso também saber exatamente qual a necessidade das comunidades e como elas sentem, né, essas necessidades. Não só chegar com o que a gente acha que as pessoas precisam. Então, esses são alguns dos desafios. De que maneira a atividade poderá contribuir para superar os desafios, né, da psicologia no campo das políticas públicas? Aí a principal questão que a gente colocou é o seguinte: dar continuidade a esse debate, né, em outros fóruns. Então, acho que é importante a gente continuar sempre se encontrando e debatendo essas questões. Aumentar as possibilidades de troca também entre a gente. O que cada um está fazendo, né, a gente poder também trocar mais. O que cada um está, quais são os projetos que está participando, ter um espaço para ter essa troca, né, também. E um outro ponto também, que tem mais a ver com a nossa prática, né, que que a gente chamou assim, né, a professora Maria de Fátima, elucidar os compromissos. Então, assim, por que ir para o bairro, para a escola, para a praça? Como? Para quem? Né? Então, essas perguntas a gente sempre tem que estar se fazendo. Quais são os interesses, né, que estão em jogo? Então, esse compromisso, né, é uma contribuição, chamar a atenção para esse compromisso é uma contribuição da psicologia social e comunitária. O terceiro ponto é que conhecimentos e ações são necessários para buscar soluções para esses desafios, né? Então, assim, se apropriar das ferramentas, né, que temos disponíveis, que a psicologia social comunitária coloca à nossa disposição, né? E, enfim, está sempre procurando conhecer sobre os direitos humanos e sobre a política, obviamente, que a gente está atuando. E tem uma coisa que tem a ver, na verdade, com o desafio, que é aquele desafio que eu falei, que é essa expectativa de que o psicólogo tem que trazer uma resposta pronta. Né? Existe muitas vezes a gente esbarra com
essa demanda, essa expectativa. Então, na verdade, uma solução, digamos, não é uma solução, né, mas uma postura, a gente assumir, né, que o conhecimento popular tem o mesmo status do conhecimento profissional. Então, quer dizer, você buscar dialogar com esse conhecimento, né, trazer soluções e levantar problemas que muitas vezes a gente não estava considerando anteriormente. Então, isso é uma contribuição, ou seja, como as pessoas... E aprender com a comunidade. Então, a gente conversou até que isso é uma reversão de paradigmas, né? Você aprender com a comunidade e com os atores que você está trabalhando, né? Mais do que trazer uma resposta. Aí tem observações finais. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa do grupo? Também nos nossos encontros também, né? Que os estudantes também pudessem ter uma... Obrigada. Obrigada, Gabriela. Mas só para trazer, acho que não dá para tempo da gente estar abrindo discussões para todas as apresentações, porque a ideia mesmo é fazer um panorama, publicizar mesmo, né? Mas só para a Daniela e a Comissão de Psicologia Social e Comunitária, ela está aberta para, aliás, queremos que psicólogos venham, que vocês venham até ao conselho, participem. A gente quer ter uma reunião de comissão, a comissão se reúne mensalmente e queremos que a sala do conselho seja pequena, né? Então é um espaço de troca, de diálogo, né? E os estudantes estão convidadíssimos para participar destas comissões, comissão de direitos humanos, comissões indígenas, todas essas temáticas aqui que nós discutimos, cada uma dessas oficinas é de uma comissão do Conselho. Então, estamos aguardando vocês. Agora, final do ano que vem, a gente já não tem mais reuniões, as reuniões próximas agora é só de avaliação do evento, mas a partir de fevereiro a gente já começa as reuniões, e aí estão todos convidados. A ideia nossa é de que vocês entrando no site do Conselho, tem lá todas as comissões. Nós não conseguimos esse planejamento, eu acho que vocês podem estar nos cobrando, de publicar, é obrigação de cada comissão publicar a agenda de reuniões no site. Eu faço minha culpa aqui, que eu nunca consigo colocar essa agenda. Mas aí a gente tem agora os endereços, a gente costuma avisar as pessoas. Então, Daniela, convidadíssima, Comissão de Saúde, né, Irma, acho que toma liberdade, mas Comissão de Social também, você está convidadíssima a participar. Geralmente, nós estamos reunindo na última quinta-feira do mês, às 5h30 da tarde. Mas a gente vai reagendar isso. Então, Direitos humanos. Bom, gente, a nossa comissão, a nossa oficina, ela teve um desenho um pouco diferenciado e nós trabalhamos com 2 grupos, ontem um, hoje outro, grupos pequenos, acho que só a Veridiana está aí, né, eu peço a sua contribuição como participante, e o que nós fizemos, na verdade, foi um diálogo que, num primeiro momento, nos faz lembrar, e isso é uma coisa que é óbvia, né? Até eu acho que, pelo nosso exercício, direitos humanos é uma temática que é transversal, né, a todas as outras questões. O que nós fizemos, né, enquanto um exercício, vamos dizer assim, nós não cumprimos a tarefa direitinho, porque como as pessoas tiveram alguns problemas, nós vamos fazer isso por e-mail e depois repassar, inclusive já pensando nas teses, né?
Mas foi muito interessante a gente fazer uma análise assim. Primeiro, nós tivemos uma diversidade na participação. Tinha pessoal do direito, jornalismo, serviço social e psicologia. Isso foi muito interessante, tanto ontem quanto hoje, né? Hoje nós tivemos serviço social e psicologia, o pessoal. E aí a gente pensando assim, se nós temos as leis as mais avançadas do mundo, se o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, se nós temos um código de ética na psicologia que é impecável do ponto de vista das exigências pautadas nos direitos humanos, por que a gente ainda percebe tantos retrocessos na implementação desses direitos? E aí a gente vai numa discussão, né, e foi até interessante, porque tinha uma secretária municipal de saúde de um município aqui de assistência social, desculpa, aqui do município do nosso estado, e eu fico imaginando assim, a gente discutindo a questão dos desafios que é você estar diante de um processo, vamos dizer assim, seja de trabalho, seja de formação, defendendo os direitos dos cidadãos, mas sem, vamos dizer assim, repetir os erros históricos, né? Ou os horrores, como a Jaci coloca muito bem, quer dizer, o que a gente vem fazendo de fato, né? E aí a gente ficou muito fixado numa discussão assim, o que é ser humano? Por que a gente consegue escrever uma coisa e fazer outra? Por que a gente consegue defender uma teoria e agir exatamente contrária a ela? Né? Então, assim, não, eu gosto de pessoas, eu defendo os direitos humanos, mas na hora que eu me torno um humano, que eu vou exercitar aquilo, eu faço completamente diferente. E a gente ficou muito ligado nessa discussão do que nos move do ponto de vista da intervenção em qualquer contexto, seja educação, saúde, trabalho, assistência social, enfim, e que nos impede de nos tornarmos verdadeiramente humanos a ponto de defender que aquilo ali aconteça, né? Então, foi uma discussão bem interessante, a Irma também esteve participando com a gente, embora num grupo restrito, né? E a gente assim saiu como uma grande tarefa de nos colocarmos. Primeiro, a omissão é uma forma de agir. Já foi dito isso várias vezes aqui. Então, se eu acho que a criança que está sendo abusada do meu lado, que a mulher que está apanhando do marido do outro lado, se eu não tenho nada a ver com aquilo, né, essa é uma forma de intervenção. Né? Essa é uma forma de sustentação de uma lógica que, teoricamente, a gente repudia. Então, a grande questão que a gente ficou trabalhando foi assim, nos lugares onde eu ocupo, né, o que de fato eu tenho feito. Primeiro, uma pergunta, eu quero me meter nessas histórias? Como eu posso fazer isso? Nos lugares onde eu ocupo, eu tenho de fato defendido essa lógica de que os direitos humanos sejam respeitados integralmente? Até eu fiz uma provocação para a secretária do município, né, que estava lá junto com a gente, da assistência social. Quando eu vou, né, quando eu ofereço uma possibilidade para uma determinada família, eu faço aquilo porque eu acho que aquela família não tem nenhuma potencialidade, precisa ser ajudada, ou eu estou resguardando um direito para que ela se potencialize e faça coisas, né? Então, qual é a lógica das nossas intervenções em qualquer contexto? São coitadinhos que precisam de ajuda ou são pessoas sujeitos de direitos que têm que avançar, né, para além daquilo que a gente possa fazer? Então, a discussão ficou muito centrada nisso, assim, o quanto a psicologia e outras profissões têm contribuído para sustentar a lógica do desrespeito aos direitos humanos, por meio de intervenções em qualquer área. Seja porque eu vou utilizar uma determinada estratégia psicológica para dizer que aquele sujeito não tem mais jeito nunca mais, enfim, né? E aí a gente pensar um pouco desse lugar. É muito fácil falar da vida alheia, mas na hora que a gente fala da nossa vida, a gente acaba, eu não tenho nada a ver com isso, então a culpa é sempre de alguém, né? A gente até brincando, essa história de sair que a culpa é da Dilma fica muito confortável, tudo a culpa é do outro. Só que esse outro, ele existe na relação comigo, né? Não existe sociedade, não existe, eu não consigo imaginar um sujeito caído no universo sem ninguém. E eu queria que a Veridiana ajudasse, se ela se lembrar de mais alguma coisa, né, que foi um pouco nesse debate. E a gente entendendo que qualquer coisa que saia daí vai atingir uma das áreas, seja saúde, educação, porque a gente está falando de uma prática. E aí a grande questão que fica é essa, né, que práticas e saberes da psicologia podem estar contribuindo para a expansão do preconceito e da discriminação no desrespeito, e o desrespeito, obviamente, aos direitos humanos, seja lá de que forma for. Ouvir de uma psicóloga, porque os menores
né, que a Sandra gosta, esses menores que a Sandra gosta, são um bando de vagabundos, é muito comum. Só que eu estou ouvindo isso de uma pessoa que é da minha área de formação. E isso eu acho bastante assustador. Fala, Veridiana. Sim, sob atrás de um discurso que é um pouco na linha do que a Jaci disse, que já foi colocado. Por trás de um discurso de defesa de direitos, eu mantenho aquele sujeito acuado, né? A gente até fez o comentário do filme lá, Que Horas Ela Volta, que é um filme interessante para ser assistido e ser, né, pensado. Em que medida que a gente não faz um super trabalho de inserção do sujeito, quando, na verdade, a gente está, de verdade, mantendo a sua exclusão, né? Então, eu resguardo o direito, eu dou coisas, eu faço coisas, mas, de fato, é para ele continuar naquele lugar dele. Eu te trato como alguém da família, mas desde aquela porta para lá. Daqui para cá já não... Né? Então, assim, que ação é essa? Né? E aí a gente tem que trabalhar com as nossas contradições para poder chegar lá. Obrigada, Sandra. Agora, a Comissão de Psicologia e Questão Indígena. Olá, agora foi. Bom, então nós ficamos com o tema psicologia e questões indígenas, né? E o tema principal da discussão foi referente a suicídio. A questão não, mas os debates que nós fizemos foram relacionados não especificamente o que é o suicídio para determinada etnia, mas a construção social do que é saúde, do que é doença, do que é mal-estar, sofrimento e sintoma, e como essa construção marca o sujeito e faz com que ele signifique ou que ele crie aquele conceito e tome para si como a verdade daquela cultura. Por que que nós fizemos isso? Porque dentro da cultura ocidental tem-se um pensamento do que é o suicídio, e dentro da cultura indígena, vou chamar assim, cultura indígena, dentro da cultura Guarani Kaiowá é de um jeito que é diferente do jeito ocidental, que por sua vez é diferente do Terena, que por sua vez é diferente uma etnia da outra. Então, nós ficamos em torno das construções sociais até chegar nisso que é universal, o que faz parte do campo do particular e, por fim, o que é, então, o subjetivo. E aí a pergunta que nos fez uma questão e nos fez falar bastante foi como os profissionais, então, principalmente profissionais de saúde, que foi o tema muito conversado lá, mas profissionais da educação, profissionais do serviço social, podem atender o indígena a partir, né, desse conhecimento. Então, resumindo, nós ficamos em torno resumindo tudo que foi falado, porque todos contribuíram, todos falaram, todos perguntaram, questionaram, foi um grupo muito rico. E aí, fazendo então um resumo de tudo isso, a nossa discussão ficou em torno do sistema de atendimento ao sistema de saúde, ficou então referente à atenção aos processos de trabalho e, por fim, a um monitoramento. Né? Como que o profissional consegue trabalhar com essa diversidade? E trouxemos também essa mistura, não sei se eu posso dizer isso, mas esse hibridismo, essa união, né, de teorias, que todas as teorias têm esse objetivo, que é de atender o sujeito e orientá-lo a dar um fim naquele sofrimento. Não dar uma resposta para ele, você vai fazer isso, mas fazer uma questão e orientá-lo em como ele pode sair daquilo que antes ele compreendia como dor, como sofrimento, para que não ocasione, para que não resulte um suicídio. Então, basicamente foi esse, né, foram essas as discussões, que foi do grupo sobre questões indígenas. O Conselho Regional de Psicologia tem uma comissão chamada Psicologia e Povos Indígenas, onde todos e todas
estão convidados a participar, estudantes, profissionais da área da psicologia, profissionais de outras áreas, todas as pessoas que têm interesse, curiosidade, vontade de saber ou vontade de contribuir com o seu conhecimento, pode participar. Tá? Não tem problema se você não sabe nada de saúde, de questões indígenas, se você nunca atuou na área. O problema é não saber e não fazer nada. Então, venham, mandem e-mail para politica@crpms.org.br para que vocês possam participar, ao menos de um encontro nosso, de uma reunião, para saber o que se discute, o que o CRP faz em relação às questões indígenas, ok? Obrigada. Obrigada, Giovana. Agora o sistema prisional. Mônica. Bem, a nossa discussão foi voltada em cima do exame criminológico, porque nós sabemos que houve um veto, né, do Judiciário do Rio Grande do Sul, nos impondo que que nós devemos fazer esse exame criminológico para a progressão de regime. Então a discussão é muito ampla, porque tem colegas nossos que acreditam que esse é o nosso papel, que a gente tem que sim que fazer apenas essa avaliação. Esse é o único papel da psicologia dentro do sistema prisional. E eu sou psicóloga do sistema prisional, a minha colega aqui também é, e a nossa briga é que esse não é o único papel que o psicólogo exerce dentro do sistema prisional. A lei de execução penal é clara quando diz que tem que haver uma avaliação inicial, uma classificação para que ocorra a individualização da pena, né? Onde será trabalhado com esse indivíduo que está privado da liberdade todas as questões que talvez, né, o Estado não tenha garantido a ele, né, que é o básico que está na Constituição Federal, que é os direitos humanos, né? A educação, saúde, enfim, tudo que a gente já conhece. Então, nós queremos provocar uma discussão entre o CRP e os gestores do sistema penitenciário daqui do Mato Grosso do Sul, né, para que fique claro que nós podemos exercer uma série de atividades dentro do sistema prisional. E eles, aqui, há essa visão também que se o psicólogo não fazer o exame criminológico, o que ele vai fazer dentro do sistema penitenciário, né? Então ainda não se tem claro a visão do papel do psicólogo dentro do sistema penitenciário, né? E também queremos que essa formação, né, essa discussão da psicologia jurídica dentro do centro acadêmico ocorra com mais intensidade, porque os estudantes de psicologia, eles saem nu e cru, sem saber o que ele faz dentro do sistema penitenciário. Aí ele quer ir para o sistema penitenciário exercer a clínica. Não tem como acontecer isso, né? Não tem como você fazer terapia individual dentro do sistema carcerário. A minha unidade tem 1.500 internos, 4 psicólogos, agora só 3, né? E como é que vai se exercer a clínica ali dentro? É impossível, né? Então, é bem mais ampla essa questão. Bom dia a todos. Eu estou no sistema prisional desde 1986. Então, assim, a gente tem algumas experiências que, no momento da gente estar discutindo, discutimos em grupo bastante, né? A Mônica orientando e junto na discussão. Foi muito rica a nossa discussão. Acho que valeu para todos, estudantes, profissionais, iniciantes, não iniciantes, né? Enfim, foi muito rico. E a questão do exame criminológico ficou bem clara, a questão do não fazer, né, no sistema prisional.
e sim a questão da individualização da pena, como preconiza a Lei de Execução Penal. Então, porque é uma, vamos dizer assim, a espinha dorsal para o tratamento penal seria a questão da avaliação, da individualização da pena, em que o psicólogo faz parte dessa equipe interdisciplinar. Então, ele fazendo parte dessa equipe e direcionando, sugerindo, então, enquanto psicólogo, o tratamento para aquele interno. Então, essa é o que ficou mais forte, né, o centro da maioria da nossa discussão. E também que nós possamos estar conversando mais com o CRP, né, nos aproximando, quem não está, se aproximar mais, e a gente está discutindo mais essas questões para que a nossa atuação dentro do sistema prisional possa ser de uma forma mais eficaz e mais direcionada para a questão da psicologia. Não que não seja, mas assim, ter se perdido depois dessa questão do exame criminológico, de uma série de questões históricas dentro do sistema prisional, o psicólogo perdeu um certo espaço, também se deixou um pouco abater, né, em função dessas questões, e assim abriu espaço para as condições que agora se apresentam. Então, são várias questões que a gente tem que estar discutindo, né, não são poucas, né? Então, assim, foi muito rico para todos nós. E gostaríamos, então, de estar participando mais das questões do CRP, e o CRP conosco nessas discussões, junto aos nossos gestores. Tá? Obrigada. Só uma questão. Hoje se discute muito políticas públicas para o sistema prisional, mas voltado para a área da segurança, né? Então, é um momento de se discutir políticas públicas para a psicologia dentro do sistema prisional, né? Para o tratamento penal mesmo. Então, é isso que a gente queria deixar. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agora é política para as mulheres. Serei breve. Era para ser a Mônica aqui, mas ela ficou um pouco intimidada, essas nossas psicólogas. E falou assim, depois a professora Sandra falou, então também você pode falar. Aí pensava assim, depois que a professora Sandra fala, todo fica mais falar do protagonismo. Bom, nosso grupo foi um grupo muito bom, embora nós estávamos esperando e mobilizamos que a rede estivesse presente, as pessoas que atuam na Casa Abrigo, na Casa Mulher Brasileira, que hoje é um equipamento que está aí e que tem várias psi atuando, e em outros serviços. No entanto, né, as pessoas não vieram, e é uma constatação que a gente precisa, enquanto eu acho que até o Sistema Conselho está tentando nos aproximar mais. Então, era um grupo com profissionais de serviço social, algumas psicólogas e acadêmicas de psicologia. Tivemos que mudar bastante a metodologia da oficina durante a oficina, por conta um pouco das participantes que estavam ali. Então, a gente discutiu muito o conceito de gênero, o que é feminismo, porque a gente precisa equalizar, então, um pouco mais essas coisas que estão aí postas, e que, para a gente que milita há vários tempos na área, parece que está tudo muito usual, mas que na sociedade acaba chegando de forma equivocada, né? Então, a gente foi tentando mesmo equalizar conceitos, percepções e forma de atuação da psicologia nos vários serviços, não só de atendimento direto da mulher, mas nos outros serviços da política de assistência, da saúde, em que a mulher é assistida também, é usuária, e são várias terminologias, mas que, às vezes, trata essa mulher com preconceito, sobrecarrega e violenta também, né? Então, a gente foi tentando descontextualizar um pouco isso. E aí, na questão que a gente falou do nosso desafio, são inúmeros, né? E um dos principais desafios é a gente discutir a política para a mulher para além da violência. Porque, infelizmente, a violência contra a mulher
é realmente uma pandemia, nem sei como mais classificar. O mapa da violência saiu a semana passada, né? E tem o ranking lá, nós temos 5 municípios dos nossos 79 que estão no ranking muito ruim, dentro dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, nós temos 5 que estão entre os 100. Né? Se eu não me engano, tem Carapó, e eu acho que um outro que tem a questão da população indígena, e no Conselho da Mulher, o pessoal fala muito da questão da violência que tem no ambiente indígena, mas assim, não é da cultura indígena a violência contra a mulher. Então, na verdade, o que pesa muito mais é a questão de ser um Estado machista, patriarcal, e que trata, como foi falado bem na mística, né, que o boi aqui, às vezes, tem mais valoração. E é bonito falar que o meu namorado, o sistema é bruto, né? E a gente tem toda uma cultura aí desse comportamento. Então, a gente quer sair dessa realidade. Então, também discutir. Um desafio é tratar a questão da autonomia da mulher, discutir os direitos sexuais e reprodutivos, se apropriar mais das ações concretas que têm sido postas, seja pelo governo federal, estadual e municipal, que atenda essa mulher. Porque a gente vê que os índices mostram que ainda as mulheres estão em situação de violência altíssima, né? Então, as outras políticas também precisam ser pontuadas e a gente precisa conhecer um pouco melhor. Então, pensar também em ações que mobilizem a sociedade para discutir essa questão. Que quando a gente discutia a questão indígena, quando discutia a questão dos adolescentes, a gente sempre tem esse olhar garantido à questão de gênero, né? Porque se a gente olhar aqui hoje, e a nossa categoria como um todo, nós somos majoritariamente mulheres e que, às vezes, nós, mulheres, não temos a sensibilidade de atuarmos com esse olhar, com essa, no que já se falava que a sensibilidade que não é da docilidade que a gente discute e critica, mas essa sensibilidade de se pôr no lugar da outra, compreender o processo que essa outra está vivendo. Bom, ações que seriam necessárias, conhecer melhor a política, contexto histórico, né? A Zaira fez um resumo a respeito desde da décadas de 50, 60, do que o movimento tem tratado e o que a gente tem discutido e o quanto ainda isso hoje está muito atual. A gente vive essa ir e vir e que esse Congresso Nacional que está aí está nos golpeando, estão tentando destruir várias conquistas, fora a Cunha mesmo, e aí a nossa categoria não pode ser alheia a tudo isso. A gente precisa se posicionar, a gente precisa atuar com coerência diante de tudo isso, né? Bom, eram muitas coisas, a gente não deu conta de pensar nas teses, mas a gente divulgou e falou da importância de que a psicologia precisa atuar com qualidade nesse espaço político que está vindo aí, né? E que a questão da mulher é muito cara. Acho que, sinteticamente, era isso. Que bom, a conferência... Isso. Que bom. Então, isso. Não sei se todo mundo está ouvindo. Então, segunda-feira agora começa a Conferência Estadual de Política para as Mulheres. No grupo a gente falou. Então, é segunda-feira à noite, terça e quarta, no Palácio Popular da Cultura. Eu também sou delegada. A Zaira também é. Então, para ser... a senhora também é delegada? Que ótimo. E aí a gente precisa... Aí, olha que beleza. E aí a gente precisa também dizer um pouco disso, né? O que a psicologia pensa nesses espaços, mesmo quem não participou das conferências municipais e não é delegada, pode participar como ouvinte, ir lá discutir. São 4 eixos que vão estar sendo trabalhados, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada, Keila. Agora, crianças e adolescentes. Bom dia. No grupo lá com crianças e adolescentes vou copiar, porque não tem como, foi muito rica a discussão, parece que isso foi uma constante, isso acho que só dignifica, né, e qualifica todo o evento. Ontem nós tivemos uma fala do professor Ângelo Motti, da Escola de Conselhos, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
e ele fez uma abordagem bem legal, assim, resgatando alguns fatos históricos, culminando, né, na promulgação do Estatuto, e enfatizando alguns fatores do Estatuto, né, alguns aspectos, inclusive alguns que está sendo discutido, algumas alterações, como, por exemplo, no modelo de funcionamento dos conselhos tutelares, né? Quer dizer, a gente não diz assim, quando a gente defende o Estatuto, a gente não defende que ele é perfeito, até porque as coisas têm que ser aprimoradas. Mas a gente tem que ver em que ponto, né, a motivação para ser alterada, que é buscar uma solução concreta, né? Então, eles estão concluindo que o modelo de funcionamento dos conselhos, né, não só dos conselhos tutelares, mas dos conselhos de direitos, não tem surtido o efeito necessário para aquilo que foi criado. Então, estão se buscando outras formas, né? Estão se estudando, está sendo debatido uma outra forma de funcionamento. Então, isso é importante. E assim ele trouxe uma série de informações, foi muito legal. Hoje de manhã nós tivemos a psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, a Eliane Espíndola. Ela fez uma fala muito interessante, que é as fragilizações que fragilizam, onde ela abordou toda a questão do atendimento, ou da falta dele, né, da fragilidade das redes de atendimento e proteção à criança e ao adolescente, que culminam com a ocorrência de atos infracionais por adolescentes. E é uma abordagem muito interessante essa que ela traz, porque é difícil a gente encontrar a fala desse ponto de vista que ela traz. E aí ela traz uma discussão em cima disso também, sobre a questão da redução da idade penal, né? De acordo, assim, posicionando-se contra, obviamente, né? E justificando tudo isso aí. Então, foi uma discussão bastante interessante. Foi muito debatido, especialmente hoje, o que é muito bom, só daí também não sobrou tempo para a gente fazer a formulação das teses. Mas eu não vejo isso como negativo, porque o grupo que estava lá reunido aceitou o convite para aderir à Comissão da Infância. Sandra, né? Opa, né? Vamos nos aumentar acho que a nossa qualidade, né? E o grupo aceitou essa proposta. O grupo era um grupo heterogêneo, tinha psicólogas, psicólogos das medidas socioeducativas, meio aberto, meio fechado, tinha pedagogos de CRAS, tinha assistentes sociais, e basicamente eram esses. Só 2 pessoas eram estudantes, todos os demais profissionais. Então, assim, foi uma discussão muito interessante, e ficou assim, do último Congresso Nacional, apesar de não termos trabalhado as teses, a gente rapidamente abordou a questão das teses, como é que funciona o sistema conselhos, para que uma situação seja definida como uma política da psicologia brasileira, né? Independente da minha concordância pessoal ou não, mas da forma democrática como isso é construído, né? E ficou algumas questões que recentemente, na última APAF, foi criado um GT das medidas socioeducativas, que é uma questão remanescente do último Congresso Nacional, né? E que é um grupo que nós estamos retomando esse diálogo. O grupo que apresentou essa proposta lá no 8º Congresso de formação desse GT, e a gente ficou de pensar e discutir isso em reunião da Comissão da Infância e num evento próximo, no ano que vem, para a elaboração de teses, aí sim, focado para isso, mas assim, especificamente sobre as medidas socioeducativas, da gente discutir melhor o papel da psicologia nas medidas socioeducativas, e não só daquele que está lá, né, no atendimento da ponta, da medida de socioeducativa de meio aberto ou fechado, mas também aquele psicólogo do tribunal que assessora o juiz nas medidas socioeducativas, o psicólogo da saúde, que hoje não está preparado para atender o adolescente que vem de uma unidade de internação ou que vem de um CREAS da medida socioeducativa, porque eles não generalizando, mas tem uma resistência, né, não só do profissional de psicologia, mas
nesse evento especificamente focando nele, e na educação, enfim, em outros espaços onde a medida socioeducativa está relacionada de uma forma ou outra. Então, assim, foi muito bacana, eu acho que nós tivemos resultados concretos nessa discussão, e eu agradeço, né, a participação de todos. Obrigada. Obrigada, Simone. Agora, psicologia e saúde. Bom dia. Estou representando a Comissão de Saúde e a gente elencou alguns desafios, né, que a gente vai conversar um pouquinho, que eu posso explicar um pouquinho para vocês. Em primeiro lugar, a gente pensou em colocar a Comissão de Saúde como permanente dentro do Conselho, né, porque nós somos uma profissão da saúde, né, dentro das 14 profissões dentro do Código Brasileiro das Profissões, a psicologia é incluída como saúde. E a Mona Lisa estava explicando que, no momento, eu não sei se a gente tem a Comissão da Saúde como permanente. Irma, você pode até confirmar ou a gente pode conversar depois. É que é o seguinte, o sistema conselho, ela tem várias comissões. A gente pode criar quantas comissões que a gestão ou que o sistema quiser. Contudo, nós temos algumas comissões que são chamadas comissões permanentes, que são comissões obrigatórias. Todos os conselhos podem ter 20, mas tem a comissão de orientação e fiscalização, a comissão de ética e a tomada de contas. São essas três. Aí, direitos humanos. São essas 4, são obrigatórias, por isso que chama-se comissões permanentes. Mas aí nós temos as outras. Então, a saúde é uma comissão dessas outras, sim, que não são obrigatórias. Ela já a nossa comissão de saúde já tem várias gestões, né? Não sei aqui precisar quantas gestões. Por exemplo, a comissão de gênero, essa é a 3ª gestão que mantém a comissão de gênero e comunitária. Mas tem algumas que vai a partir da gestão. Né? Então, é nesse sentido, não é que não é... É isso que caracteriza permanente ou não permanente. Não que não seja contínua, mas ela não é classificada. Sim, isso nós discutimos, mas a gente acredita na importância, considerando que a psicologia é muito forte dentro da área da saúde, inclusive emprega a maioria dos profissionais empregados são na área da saúde, a gente considerou isso bem importante, a gente conversou um pouquinho sobre isso. A gente pensou também em ampliar o conceito de saúde mental, né, e aquela discussão que a Mona Lisa, inclusive, pontuou de saúde mental versus psicologia da saúde. A gente acredita que isso ainda tem que ser mais aberto, especificado, comentado entre os próprios profissionais da psicologia e outros também que atuam na área. Gostaríamos também de ampliar esse conceito de saúde para incluir os outros serviços, não só os serviços especializados, como psicólogo pro-renal crônico, psicólogo para gestante de risco, psicólogo pro-hipertenso, mas poder incluir, talvez, idosos, e outras lacunas que a gente tem percebido dentro do serviço no Mato Grosso do Sul. Pensamos também no incentivo ao profissional para participação no controle social, nessa responsabilização do profissional psicólogo, e também essa participação ativa dele dentro do Conselho Regional de Psicologia e Conselhos de Saúde, ou conferências e outros espaços de discussão. Né? Nos incomodamos, na hora da apresentação, a gente se incomodou de a maioria atuar, inclusive acadêmicos como estagiários, dentro de instituições de saúde, né, tanto a atenção básica até a atenção terciária. E nos incomodamos pelo fato do profissional, muitas vezes, não conhecer essa política pública que ele está inserido. Né? Então, que impacto que o profissional da psicologia ele sente pela falta de comunicação dentro dessa rede. Né? Isso é um problema do governo, do conselho ou do próprio profissional, de não conhecer de onde esse paciente vem e para onde ele vai. Então, a gente pensou nessa dificuldade que a gente tem como profissional e organizar tanto espaços para conhecimento da rede, dos outros profissionais e ainda onde o que esse profissional faz, onde ele está localizado. Com isso, a gente pensou de sugestão, mapeamento da rede
que é trabalhoso, que é dificultoso, que vai ser a longo prazo, mas a gente conversou e discutiu isso, né? Um mapeamento dos serviços com descrição das funções dos profissionais de psicologia. Porque é isso que a política pública muitas vezes orienta e a gente não consegue fazer na prática, né? Com isso, diante desse mapeamento, a gente teria um diagnóstico de lacunas existentes também na nossa assistência, né? E dessa forma também poderíamos conversar, né, ou discutir junto com o conselho talvez propor um sistema de conselhos para fazer gestões junto com o Estado e município, para posteriormente resolver também esses furos que a gente chama, né? Às vezes eu não tenho para encaminhar, não tenho um local para encaminhar, ou falta algum tipo de profissional, ou tem poucos, né, sobrecarregando ou superlotando algumas certas unidades. Por último, a gente pensou também que em ter espaços, né, abertos para discussões de temas específicos dentro da saúde, como ontem a Mona Lisa pontuou a violência obstétrica, né, e a gente também discutiu isso em grupo, entre outras, que são temas polêmicos que a gente precisaria, né, talvez se organizar para discutir. Bom, obrigada. Obrigada, Karen. Agora, psicologia e comunicação. Ficou alguém representando? Não? Bem, gente, olha, todas essas discussões que nós tivemos em cada uma das comissões, elas deverão ser escritas, né, para que a gente possa fazer um relatório geral e a produção das teses, né, das teses que nós deveremos levar para o COREP e para o Congresso Nacional da Psicologia, né? Bem, a Zaira deu uma saidinha para ir no banheiro, gente, ela já está voltando. Bom, nós vamos precisar, olha, nós tivemos como relatores das comissões a Gabriela pela Psicologia Social e Comunitária, a Norma Psicologia e Educação, a Sandra Psicologia e Direitos Humanos, a Giovana Psicologia e a Questão Indígena, Sistema Prisional, a Sara e a outra pessoa, não sei o nome. Tânia. Sara e Tânia. A Lígia. Tá. Ok, quem tiver já o documento pronto já pode entregar para nós, tá? A Simone, Crianças e Adolescentes, a Karen, Psicologia e Saúde, Psicologia e Comunicação, a gente deve conversar com a professora Bia para ver como é que foi a síntese do trabalho, ok? Eu acho que a gente tem... Sim? A questão da discussão da mídia é muito importante. O Conselho de Psicologia tem tomado à frente já há muitos anos aqui no Estado para trazer essa discussão e ampliar o debate. Na próxima Conferência Estadual de Direitos Humanos, nós assumimos, agora eu não vou lembrar do eixo direitinho o nome, mas nós assumimos a responsabilidade de trabalhar essa questão da comunicação, das mídias, dentro de um dos eixos, né, da conferência, e a psicóloga Beatriz vai estar trabalhando isso na noite de abertura da conferência, que vai ser no dia 9, se não me engano, uma quarta-feira à noite. Então, eu convido todos vocês, vai estar divulgado isso, né, no site do nosso conselho, estejam lá entrando, façam inscrição, participem, né, porque é uma questão tão importante e nós precisamos parar e perceber assim, o quanto nós somos manipulados todo dia e não percebemos. E a Beatriz, eu acho que foi a discussão que houve na comissão, né, e vai ser um espaço bem maior, ampliado, e seria importante, né, a gente estar presente lá. Obrigada. Okay. Obrigada, Simone. Bem, só relembrando que todas as comissões do Conselho, elas estão abertas à participação da comunidade acadêmica, né, de profissionais e acadêmicos, e não só de profissionais psicólogos. A gente tem tido a participação de outros profissionais nas nossas comissões.
O que nós precisamos fazer é isso que a Zaira cobrou, de que a gente coloque a nossa agenda de reuniões no site do Conselho Regional de Psicologia. O que a gente tem feito, a gente tem grupos do WhatsApp das comissões, e a gente tem colocado nos grupos de WhatsApp pedido para as pessoas que repassem os convites, né? Então, a gente tem feito isso. Pois não, Sandra? Sim, nós fechamos o nosso plano de trabalho, né? Nós estamos encaminhando o nosso plano de trabalho para o Conselho Federal. Esse plano de trabalho ele já vai para o site do Conselho Regional. Nós fechamos agora, essa semana, o plano, então ele deve ir para o site do Conselho Regional. E lá no site do Conselho Regional, o COREP, que é o nosso Conselho Regional de Psicologia, que é o conselho político, né? Congresso, desculpa. Que é um congresso político, que o objetivo dele é que nós possamos aprovar as nossas teses estaduais, né? Que nós somos um conselho estadual, para que a gente possa encaminhar para o CNP, para ser as teses que irão direcionar as políticas dos próximos 3 anos do Sistema Conselho de Psicologia, né? Eu não me lembro, se vocês me desculpem, para dizer a data do COREP, né? Mas ele deverá ser realizado em abril, o COREP em abril, e o Congresso, o CNP, deverá ser na última semana de maio, início de junho, né? Acho que ele já tem uma data pronta, tá? O que é importante para nós? Nós estamos finalizando o nosso evento, é importante que vocês preencham aquele formulário de avaliação. Quem não preencheu e quiser encaminhar sugestões pelo nosso site, fiquem à vontade, nós estaremos recebendo e nós agradecemos bastante, tá? Então, nós vamos fazer a divulgação dos eventos preparatórios para o COREP. Então, este evento que nós realizamos aqui já é um dos eventos preparatórios. Com certeza, essas comissões, essas oficinas que surgiram, que são oriundas das comissões, deverão fazer reuniões preparatórias para fechamento das teses. Então, nós contamos com a participação de vocês. Tá bom? A segunda-feira tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa que vai discutir a questão dos direitos humanos e os refugiados. Então, nós somos convidados, vamos ser representados pela conselheira Simone, que é a presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, todos vocês estão convidados, tá? Acho que fala do Cineclube. Bom, gente, encerrando então, né, como disse a Sandra, eu estou com aquilo batendo na minha cabeça, que a gente como é que ela falou, antidominadora, né? Como que é essa gente? Tá me batendo na cabeça, tudo que me fala eu fico. Mas é necessário, a cada 2 anos esse nosso encontro, né? Então vale a pena, né? E eu estava falando para a Irma, falta espaços para essas discussões. E aí a gente, quando tem um espaço, a gente quer discutir tudo. Aí não quer parar de falar, né? Principalmente eu. Mas eu quero agradecer também a participação, o empenho de toda a equipe, claro, né? Conselho, por meio da Comissão de Psicologia Social e Comunitária. E, em nome do Núcleo Abrapso Campo Grande, agradecer a parceria com o Conselho Regional de Psicologia. Eu acho que sem o Conselho Regional de Psicologia, o Núcleo Abrapso estaria em sérias dificuldades, porque a Abrapso é uma associação que não tem uma organicidade financeira, uma estrutura organizativa financeira, então os núcleos acontecem por nossa vontade e o nosso desejo. Então eu quero, em nome da Abrapso, do Núcleo Abrapso, agradecer imensamente esse apoio que o CRP dá a essa associação de psicologia social. Então é muito importante isso. E que, quem sabe, como agora a gente está assumindo a Regional Centro-Oeste, o Núcleo Abrapso Campo Grande, agora nós temos ali o Robson, que vai ser o nosso coordenador do núcleo, a Gabriela, a secretária executiva, né? E quem é? Simone, que é a tesoureira
do Núcleo Abrapso. A Simone... Não, a Simone, nossa Simone aqui. A Simone, que a partir de janeiro, então, estão responsáveis pela condução do núcleo. E eu, juntamente com a Keila, com a gente não tem ainda uma representação de Mato Grosso, de Mato Grosso, que vai compor com a gente também a Abrapso. A Dolores ficou de estar indicando, eu não sei se já passou para a atual vice-presidente. E o Ilídio, que é de Corumbá. E cadê a Camila? Camila, nossa primeira suplente. Camila já saiu da vice-regional Centro-Oeste, da Regional Centro-Oeste. Então, que estamos aí na coordenação da Centro-Oeste. Então, quem sabe nós vamos nos encontrar daqui um ano e meio, né, para o nosso encontro regional da Abrapso e segundo encontro do Núcleo Campo Grande, agora conduzido por Simone, Robson e Gabriela, né? Não temos data ainda, né? Eles assumem a partir de 1º de janeiro, né? Mas provavelmente ou no último semestre de 2016 ou 1º de 2017. O encontro regional a gente faz um pouco antes do encontro nacional da Abrapso, que vai ser em Uberlândia agora. Quem assumiu a direção nacional foi o pessoal de Uberlândia, e o encontro então é em 2017 em Uberlândia, outubro, novembro, mais ou menos, né? Ainda não tem, isso a gente está... Então, são notícias que a gente acabou de chegar do encontro nacional que a gente está trazendo. Então, quero agradecer a todos vocês e fazer um convite. Então, segunda-feira a gente vai ter aí uma série de atividades, né? Dia 23. Tem o início da Conferência Estadual das Mulheres, a audiência pública de direitos humanos e a palestra com um querido psicólogo, prata da casa, que hoje está na UNB, que é o professor Dr. Mário César Ferreira, que aqui nós conhecemos por Cecel. Você fala Mário César Ferreira, uma vez eu trouxe o Cecel aqui, mas quem é Mário César Ferreira? Eu falei, o Cecel. Ah, tá, o Cecel, que agora é professor doutor na UNB. E ele vai fazer a palestra, lançar o livro dele, mais um livro, e é possível promover qualidade de vida no trabalho? Então, essa é o tema da palestra dele, que é em parceria com o CDB e o CRP, no dia 23, segunda-feira, às 19h30, no auditório da biblioteca da UCDB. Então, estão todos e todas convidadas também. E lembrar que no dia 29, sábado que vem, nós temos o nosso cineclube, e que este mês é de responsabilidade da Comissão de Psicologia Social e Comunitária, e como nós estamos no mês de novembro, nós vamos, o dia 20, ontem foi o Dia da Consciência Negra, nós vamos estar debatendo esta temática, né? Aí a gente vai estar disponibilizando para vocês o convite, mas acontece às 14 horas na UCDB Centro, né? Ali, aquela que fica ali na frente do Rádio Clube, da Praça do Rádio Clube, né? Então, esperamos vocês para discutir a questão da consciência negra. E eu não tenho aqui agora, no momento, o nome do filme, mas é um filme que traz a temática da questão racial e da questão dos povos, da população negra. Então, acho que é isso, né, Irma? Já falamos, tá? Eles estão ali aguardando as avaliações, tá? Gente, então a Irma está lembrando aqui. Esses fóruns de discussões servem para a gente divulgar o nosso site. A gente tem lá muitas das coisas que a gente discutiu aqui, a gente está lá no site, artigos, vídeos, informações sobre as comissões, então a gente procura manter informado. Eu sei que, às vezes, vocês não olham as nossas newsletters, né, não olham nossos comunicados, mas visitem regularmente o site do Conselho, que vocês vão ter bastante informações. Estudantes também. Bom, é só colocar
CRPMS, que hoje em dia é fácil, .org.br, né? Obrigada. Um bom final de sábado e que nós tenhamos assim uma semana enriquecedora e fomentados por todas essas discussões.